nesse momento. Irmão, obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Que Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, rever essa igreja tão querida, tão amada. Estava ali pensando, né, que todas as vezes que eu lembro de Bela Vista, eu lembro coisa boa, nunca coisa ruim. O tempo que estive aqui, mais diretamente, tivemos excelentes experiências com os irmãos. Vimos que tudo que foi dito aqui a respeito dessa igreja, sobre ser uma igreja que ama, uma igreja que recebe bem as pessoas, uma igreja que trabalha, tudo isso é verdade, né? Como se diz no popular, não foi rasgação de seda nenhuma. Realmente, Bela Vista é assim. É uma característica da igreja isso. E o que me deixa, de certa forma, um pouco mais tranquilo para poder falar com os irmãos, confesso que se fosse para cantar ou tocar, eu ficaria muito mais tranquilo. Essa semana foi uma semana muito intensa e eu me preocupei bastante em pedir a Deus uma palavra. E Deus é tão bom, meus irmãos, que eu poderia simplesmente vir aqui, dizer essas palavras para os irmãos, agradecer, fechar a Bíblia e falar: a palavra de Deus já foi entregue nessa manhã. Porque tudo o que procurei entender de que seria a vontade de Deus para nós essa manhã já foi dito. De forma que eu vou ratificar, vou só confirmar tudo o que já foi dito aqui nessa manhã, através dos cânticos, e aproveito para dizer que bom que a música da igreja cresceu esse tanto, né? Os irmãos estão de parabéns. Que bom que a visão da igreja ela não se perdeu com relação à música, né? Se nós formos fazer uma contagem, 70% do nosso culto é música. 70% é música para começar, é música que a igreja canta, é talvez um hino aqui cantado, um solo, é música para oferta, é música para apelo e é música para final. Então nós temos muita música na igreja, no nosso culto, e ela precisa realmente ser valorizada. Não é o ponto mais importante do nosso culto, mas a música também ela tem a mesma importância para que nós possamos louvar a Deus, possamos ter essa liberdade de louvar a Deus. A música em si só já tem um poder muito grande, né? Todos nós, todos, temos alguma música que nos marcou em algum momento, seja ela um cântico de louvor, uma música cristã ou uma música secular, né? Não à toa, quando estamos numa sala de concerto, após o concerto, as pessoas vêm e falam: poxa, muito obrigado por essa música que vocês tocaram hoje, muito obrigado pela apresentação dessa orquestra, foi muito bacana. Então a música, de uma certa forma, e de uma forma muito direta, ela nos atinge. E os irmãos aqui não têm se descuidado da música. E parabéns, pastor Wallace, que também tem um pé na música, né? Aos irmãos que estão ministrando, a Ariadne, pela condução dos trabalhos aí nas artes, que Deus continue abençoando todos vocês e que continue fazendo esse trabalho. Não é fácil, mas Deus está conosco. Amém? Como já lemos nessa manhã o nosso tema, eu gostaria de ler antes. Desculpem, já começou a ficar nervoso, não tem jeito. Vamos lá. Quando a Ariadne, né, me convidou, eu falei assim: Ariadne, você corajosa, hein? Entregar naquela manhã o púlpito para mim. Eu pensei, não tenho capacidade, e realmente não tenho. Falei, espera um pouco, Ariadne, né? Me dá uns dias aí, deixa eu digerir essa ideia, deixa eu consultar o Senhor, ver se realmente é a vontade dele. De forma que eu senti tranquilidade, irmãos,
irmãos. Muita paz no meu coração. Conversei com a minha esposa, Elaine, e inclusive justifico a ausência dela aqui, porque a orquestra da igreja está tocando lá, então eu vim, que já tinha assumido o compromisso com os irmãos. Elaine ficou para tocar na orquestra, Sara nos teens e Pedro no Semear, que é o grupo infantil, também já está atuando lá. Então, hoje, nossa família está toda trabalhando no reino de Deus. Mas, a Ariadne me passou o tema, e eu comecei a pensar sobre esse tema, e eu gostaria de começar falando sobre essa unidade na diversidade. E vamos ter aqui algumas explicações a respeito. Primeiro, entender o que é unidade, né? É uma qualidade ou estado de ser um ou único. Ou uma qualidade de ser uno, de não poder ser dividido. E diversidade, qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, uma variedade, né? Conjunto variado, multiplicidade. Então, a priori, a gente conclui que esse tema nos leva a pensar que é preciso ter unidade, embora sejamos diferentes, que já foi dito aqui várias vezes. O nosso texto bíblico, né, que já foi lido aqui, eu gostaria de novamente ler, numa outra tradução aqui um pouquinho diferente. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-los. Vamos falar, a princípio, de 3 características aqui. Primeiro, a diferença entre dom e talento. Existem tipos diferentes de dons espirituais, que é o que diz o versículo 4, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Um talento é o resultado de genética ou, então, treinamento, enquanto que um dom espiritual é resultado do poder, ou seja, do agir do Espírito de Deus. Em 1 Coríntios 2,14 diz assim, olha, mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. Então, isso nos fala que o dom é algo dado por Deus. O talento, qualquer pessoa, seja ela cristã ou não, ela pode ter o talento. Seja através de genética, seja através do seu esforço, né? Se nós colocarmos um músico não cristão, que toque bem o seu instrumento, que seja muito talentoso, ele vai encantar a todos aqui com o seu talento. Todos nós seremos impactados com o talento desse músico. Mas ele não vai ministrar aos nossos corações aquilo que é de Deus, aquilo que é espiritual. Se esse músico simplesmente usar o seu talento, ele vai nos encantar. Nós sairemos aqui todos maravilhados com o talento, com a arte daquele músico. Mas se ele não tiver o dom de Deus, ele não vai falar daquilo que o Senhor quer ministrar a nós. Os dons que são referidos pelo apóstolo Paulo são para a edificação da igreja e a realização de uma missão específica e louvor do nome de Jesus. O texto bíblico fala que os dons são para um fim proveitoso, ou seja, cada um deles tem uma finalidade. Então, se nós temos um dom, nós temos um chamado de Deus para cumprir determinada coisa. Se o Senhor te deu um dom, é que para você fazê-lo a fim de que o reino de Deus seja engrandecido.
Muitas pessoas falam, eu não tenho dom, eu não fui capacitado. E justamente porque não sabem a respeito de terem um dom. A Bíblia, no capítulo 12 de 1 Coríntios, fala que são vários os dons. E eu vou citá-los aqui, alguns. A palavra de sabedoria, aquela pessoa que, quando fala, todos param para ouvir. A palavra do conhecimento, a fé. Quantos heróis da fé nós temos no decorrer da história? Quantas pessoas se tornaram exponentes na fé, mas a fé não é por causa delas mesmas, é porque veio do Senhor. Dons de curar, operações de milagres, profecia ou pregação do Evangelho. Quantos outros pregadores, grandes pregadores, não influenciaram países inteiros, não influenciaram nações inteiras, trouxeram essas nações a se converterem a Jesus através das suas pregações, porque essas pessoas receberam de Deus esse dom de ministrar a sua palavra. Discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas são alguns, e eu digo alguns, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus rico. E Ele tem muito mais do que nós podemos até imaginar. O Senhor Deus tem para nos dar. De acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito, Ele nutre a sua igreja com dons para que o seu reino seja implantado. De forma que se todos nós aqui, todos nós, cada um de nós, pedirmos a Deus um dom específico e diferente, o Senhor Deus é capaz de nos dar. Porque é dele que emana esse dom. Se você acredita que não tem um dom para o serviço do reino de Deus, você deve pedi-lo ao Senhor e Ele vai te dar. Porque o dom, seja ele qual for, ele vem de Deus. É o Senhor quem dá o dom. No segundo capítulo, no segundo versículo que nós lemos aqui, a Bíblia nos fala o seguinte: existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. 1 Coríntios 12, 5. Todos nós podemos e devemos servir ao Senhor. Mas o que é servir? Fazer algo para alguém ou em nome de alguém. E servir a Deus o que é? Primeiro, fazer a sua vontade, cumprir um chamado, seja ele específico, e nisso tudo não fazer a vontade própria. E eu cito aqui Jonas. Jonas foi chamado por Deus. Então ele tinha lá uma missão para cumprir. Mas Deus tinha a sua vontade para com Nínive. Mas Jonas fez a sua própria vontade. E fazendo a sua própria vontade, não deu certo. E muitas vezes, nós somos impelidos a fazer isso, não é? Muitas vezes nós temos um chamado, sabemos, quem sabe temos o dom para fazer, ou seja, a capacitação para fazer aquele serviço, mas nós fazemos a nossa própria vontade. Às vezes, o Senhor nos fala para fazermos determinada coisa e a gente olha ao redor e fala assim: olha, eu não vou fazer isso porque alguém pode ver, não entender e vai me questionar e eu não quero um confronto. Ou quem sabe motivos outros variados, mas de forma que não fazemos a vontade da forma que Deus determinou para que fizéssemos. E aí fazemos a nossa vontade e muitas vezes nos frustramos talvez um grupo, frustramos talvez uma igreja, porque não cumprimos a vontade de Deus na sua integralidade. E pesa sobre nós essa responsabilidade. Se somos chamados, se temos a certeza de que fomos chamados, então nós não podemos fugir a essa responsabilidade
de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Seja a coisa mais simples que seja, que você possa até achar que é, mas não é simples assim. Porque se Deus te chamou para fazer, é porque aquilo é importante. Permitam-me dar um exemplo pessoal, dentro das atividades que exerço na polícia. Uma delas, na Orquestra Sinfônica, a gente tem ido a hospitais, não só nesse período de pandemia. Antes a gente já fazia esse serviço de ir a hospitais e tocar ali para pacientes, funcionários, e muitas vezes que a gente vai, o que os médicos, o que os funcionários falam, relatam, é que quando a gente chega, o ambiente muda. A gente começa a tocar alguma coisa, as coisas mudam dentro do hospital. Algumas vezes, o paciente está acamado. Quando a gente chega, a gente começa a tocar, ele já começa a movimentar, alguma música mais animada, ele já começa a se movimentar mesmo na cama. Alguns, já tive uma experiência que o paciente se levantou da cama e começou a dançar. Pelo poder que há na música. Agora, para nós, tocar é todo dia e é a coisa mais simples do mundo. Para mim, não faz diferença eu tocar aqui, tocar no hospital, tocar na Sala Minas Gerais, tocar no Palácio das Artes. Não faz diferença, porque a minha profissão é tocar. A minha missão é tocar. Mas para aquela pessoa que está recebendo ali, faz muita diferença. Para o profissional que está ali sob estresse, faz muita diferença. Para o médico que acabou de perder um paciente, faz muita diferença. Então, se nós fôssemos olhar assim, ir no hospital e tocar, para nós que estamos bem de saúde, não faz diferença mesmo não. Não faz nenhuma diferença. Mas para aquela pessoa que está ali dentro daquele universo, meus irmãos, que é um mundo diferente. Um hospital é uma coisa de... Imagino que esses profissionais não passaram e não estão passando ainda nessa pandemia. É um mundo, é um universo diferente. Eu já tive dentro de CTI, alguns hospitais nos permitiram entrar e ver pessoas de todas as idades entubadas. Não é uma cena bonita de se ver. E quando você percorre aquele espaço e que você sai e vem um funcionário atrás de você e fala assim, olha, muito obrigado, a gente estava precisando disso. Vocês trouxeram uma alegria para a gente, vocês nos deram força. Quando você sai, você percebe que o ambiente está diferente. Nós cumprimos a nossa missão. Então, meus queridos, é assim que o Senhor faz. Se Deus te deu uma missão para fazer, faça. Apóstolo Paulo falou para Timóteo isso. Timóteo, tudo que vier à sua mão, faz, conforme a sua força. Ou seja, da melhor forma que você conseguir. Faça bem. Pode parecer simples para você, meu irmão, dar um copo d'água para uma pessoa. Mas já imaginou o que essa água vai representar para ela? Quando eu conheci Bela Vista, a igreja estava se reestruturando, não tinha músicos na igreja. Eu lembro que eu vinha aqui uma vez por mês, para tocar. E o dia que eu vinha, tinha alguém tocando na igreja. E isso foi um período que eu tenho de melhor experiência, porque eu me vi literalmente útil no reino de Deus. Eu posso contribuir com um dia indo em Bela Vista, mas esse dia eu vou fazer o meu melhor. Eu vou tocar bem, eu vou estudar as músicas, eu vou fazer o meu melhor, porque esse dia eu quero fazer bem. E é assim que nós precisamos fazer. Se Deus te deu uma missão, seja qual ela for, faça bem. Faça bem. Até me perdi aqui no que eu tinha escrito, porque a palavra veio ao meu coração e eu senti essa necessidade de dizer isso para a igreja. Mas vamos lá.
E para responder essa indagação de o que é servir a Deus, nós podemos citar o próprio Jesus, que foi o maior servo de Deus que pisou na terra. Ele cumpriu toda a vontade de Deus. E quais foram os passos de Jesus? Primeiro, ele amou incondicionalmente. E aqui eu cito a mulher adúltera, que pela lei deveria ser morta. Mas o Senhor Jesus a amou. E lhe deu a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e ter uma nova vida. E ter uma vida diferente daquela que ela tinha. Temos também Pedro, que era discípulo de Jesus, andava com ele e que negou. Mas Jesus o perdoou. Ele recebeu a oportunidade de ter uma nova vida, uma nova caminhada e se tornou um grande apóstolo, uma coluna para a igreja do Senhor. Jesus também ele serviu os seus discípulos. Engraçado que o próprio mestre, aquele que deveria ser adorado, ele se tornou servo dos seus discípulos. Não só o fato de ter-lhes lavado os pés, mas em muitos outros momentos Jesus serviu como conselheiro, Jesus serviu como amigo. Ser amigo é um serviço que nós fazemos. Todos nós precisamos de ter alguém em quem nos apoiar, em quem que ao menos nos ouça. Pode até não nos dizer nada, mas é o seu amigo que está ali, que você sabe que você pode contar com ele. Né? Respeito muito os psicólogos, acho uma profissão difícil, muito difícil, mas um psicólogo não pode até se tornar, mas no primeiro momento ele não é o seu amigo. Ele é um profissional que vai usar técnicas para te ajudar a vencer algumas dificuldades que você tem passado. Mas um amigo, ele vai estar com você em todo o tempo. Você pode ligar para ele em qualquer momento que ele vai te ouvir e ele vai te atender. E Jesus serviu aos discípulos assim. E ele cumpriu integralmente o plano de Deus, mesmo sofrendo no corpo e na alma. E a sua crucificação foi o exemplo maior disso, de que ele cumpriu até o fim, o propósito de Deus para ele. Muitos acham que servir a Deus é somente na igreja, envolvidos em algum ministério ou atividade relacionada. Todavia, deixa eu passar a página. E pai, saiu da ordem aqui. Todavia, quando nós chegarmos à presença de Deus, Ele vai dizer assim: Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, e o Senhor vai dizer, né? Afaste-se de mim, que eu não te conheço. Muitas vezes, na maioria das vezes, não é dentro da igreja que vamos servi-lo. Você pode servir a Deus aonde você estiver. Todas as áreas são passíveis de serviço no reino de Deus. Não há limitação humana para o serviço no reino de Deus, senão o tempo e o espaço. Então nós podemos servir a Deus, meus queridos, onde estivermos. Onde estivermos. Na sua profissão, na sua escola, no trânsito, onde você estiver, na sua casa, você pode servir a Deus. O serviço na igreja ele é muito importante. Ele é muito importante, mas não é o maior serviço. O maior serviço que nós podemos prestar é a nossa vida aos pés do Senhor. E aí vai refletir-se na igreja. Servir a Deus na igreja, meus irmãos, é muito importante. Se não houvessem pessoas aqui para ligar o som, para manutenir a igreja, para cuidar da administração da igreja, para pregar, nos ensinar a palavra,
nós seríamos um povo desordenado. Mas temos essas pessoas que servem ao Senhor na igreja. Mas eu quero dizer, meus queridos, que isso não é o mais importante. O mais importante é aonde nós vamos servir, lá fora. Para as pessoas que não conhecem a Jesus, elas verem em nós o Senhor Jesus e quererem vir para cá. E vindo aqui, aprendam a palavra de Deus e que possam sair também para buscar outras pessoas para ouvir a sua palavra. Por último, aqui, no terceiro versículo que lemos, há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-los. Habilidade é uma qualidade ou característica de quem é hábil. Exercícios ginásticos de destreza, a capacidade de realizar algo. Muitas pessoas são hábeis em cozinhar, escrever texto, fazer amizades, criar objetos, uma infinidade de ações de pessoas hábeis. Como eu disse antes, o objetivo para que todos obtenhamos dons e habilidades é para a glória de Deus. Então, se você é hábil em alguma coisa, meu querido, usa isso para a glória de Deus. Aproveite essa oportunidade, através da sua habilidade, para inserir Jesus. Os discípulos tinham profissões diferentes. André, Pedro, Tiago, João, pescadores, né? E os dois últimos, empreendedores. Mateus era cobrador de impostos, Lucas, médico, Simão, o zelote, que era uma espécie de político guerreiro, Judas Iscariotes, tesoureiro. E dentro desse núcleo ministerial haviam diferentes profissionais que foram convergidos, né, mudados e usados para o aprendizado e posteriormente para a pregação do Evangelho de Jesus. E é aqui que nós vemos a diversidade, ou seja, as diferenças. Cada um de nós é diferente, não tem ninguém aqui igual, mesmo se tivermos gêmeos, eles são diferentes, cada um com uma habilidade, cada um com uma possibilidade, e tudo isso, as nossas diferenças inclusive, devem ser usadas para a glória de Deus. Nem todos são cantores, nem todos são administradores. Aliás, particularmente, eu acho interessante uma pessoa que consegue administrar as coisas. É interessante porque ela pega um problema e consegue enxergar maneiras de se resolver aquilo com a menor dor possível. E isso, meus irmãos, não é para qualquer um. Não é qualquer pessoa que consegue ter uma visão assim. Às vezes você pega um profissional, um designer de interior, um decorador, e a pessoa, você olha para a sua cara e fala assim, não dá para passar uma pessoa nesse espaço aqui, porque os móveis não deixam. E vem uma pessoa, um profissional, remaneja a sua casa de forma que passam duas pessoas ao mesmo tempo naquele lugar que você falava que não passava uma. Não é para qualquer um, meus irmãos. Habilidades diferentes. E é muito interessante isso. Mas que tudo isso seja para a glória de Deus. Pontuei aqui algumas coisas quanto aos versículos e quanto à diversidade. E por último, eu quero falar sobre essa unidade. Por que nós precisamos da unidade? Pois partimos de uma razão conforme escrito na parte B dos versículos lidos. Primeiro, é o mesmo Espírito que dá os dons. É o mesmo Senhor a quem servimos.
E é o mesmo Deus que dá a habilidade, ou seja, a capacidade para cada um de nós. A unidade existe pois trabalhamos em prol de um único objetivo, o reino de Deus. Devemos ter o mesmo pensamento e motivação. Como exemplo, a igreja primitiva, que crescia exponencialmente, tinha todos tudo em comum, o que está escrito lá em Atos 2, 42 a 47. Os membros do corpo humano não trabalham sozinhos, né? É o exemplo clássico que nós temos. Muitas vezes, eles não se comunicam diretamente, mas tudo está interligado por meio das artérias, tendões, músculos e a própria pele. Todos têm uma ligação em comum. O que faz a igreja sobreviver aos ataques do inimigo é a unidade, de ser único e indivisível. Essa capacidade da igreja, que vem atravessando os séculos, através das dificuldades, das perseguições, mas a unidade que tem mantido a igreja firme e operando. Quando a gente sabe, né, que pode contar com irmãos, faz toda a diferença quando se vive uma crise, não é verdade? Quando a gente está passando alguma dificuldade e você tem um grupo de irmãos que se pode compartilhar e sabe que aqueles irmãos não vão pegar o seu problema e disseminá-los de forma errônea, mas vão te ajudar, que seja orando. Às vezes nós não temos nem palavra para dar para o outro, né? Às vezes a situação é tão complexa, mas aí, não, irmão, vamos orar. Eu vou orar por você e com você. Eu quero te ajudar nisso orando. Agora, o que eu posso fazer é orar. E aí você sabe que tem essa pessoa, faz toda a diferença. Mas toda unidade meramente humana, irmãos, ela é fraca. Porque as pessoas falham. Nós, muitas vezes, como eu disse aqui, a gente pode até ter esse grupo também que é importante. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando com pessoas. E pessoas falham, pessoas erram. Às vezes nós criamos expectativas com o outro que estão até além da capacidade daquela pessoa. Nós é que criamos a expectativa com relação a ela. E essa pessoa, por algum motivo, falha conosco e aí a frustração é grande. Por isso, nós temos que ser unidos a Cristo. O que nos une uns aos outros é Cristo. O que nos faz congregar é Cristo. João 15, 5, Jesus disse: eu sou a videira e vocês os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E nós temos que ser unidos a Cristo. Cristo é o centro para a nossa atuação no serviço do reino. É por Ele, nele e para Ele que fazemos tudo. Isso é fruto, meus irmãos, de uma vida dedicada, convertida a Cristo. Sabemos que dele, por ele e para ele são todas as coisas, o que está registrado em Romanos 11:36. Não há mérito pessoal no serviço do reino. O foco é Cristo. Aqui eu quero chamar a atenção dos músicos em geral, porque muitas vezes somos bombardeados por questões que dizem que músico é isso e aquilo na igreja, etc. e tal, e não só na igreja, tá? O universo da música fora da igreja também é assim. Mas muitas vezes também nós puxamos o holofote para o nosso lado, não é verdade? Nós corremos muitas vezes esse risco de puxar o holofote para o nosso lado. Não quero dizer com isso, meu irmão, que se alguém disser para você, olha, parabéns pela sua ministração hoje, não quero dizer com isso que você deve ter aquela falsa modéstia
Ele diz, não, que isso? Mas no fundo você está assim, eu sou bom mesmo. No fundo, você está falando assim, não, realmente hoje eu arrebentei. Mas nós temos que ter maturidade, meus irmãos. Receber um elogio não te faz maior do que Cristo. Se você faz bem o seu trabalho, de fato, as pessoas vão te elogiar. É natural. Mas nós não podemos tomar o lugar de Cristo. Nós não podemos ser o foco. Geralmente, eu tive muita dificuldade com isso, e principalmente ao tocar na igreja, até que Deus me abençoou e me falou, irmão, vem, olha irmão, parabéns pela sua ministração, irmão, muito obrigado, que bom, né, que a minha ministração pôde abençoar a sua vida, mas no meu coração eu falo assim, Senhor, não mereço mesmo, de irmãos, não é da boca para fora, eu reconheço o meu lugar. Senhor, eu não mereço. Que a glória a Deus seja para o Senhor. No meu coração eu falo isso. Deus, que a glória seja para o Senhor. Que o Senhor receba o meu louvor. E quando eu estou aqui cantando, tocando para o Senhor, é para o Senhor. O pessoal que trabalhou comigo no coro da igreja aqui, sabem que eu já falei isso com eles. A diferença entre tocar na igreja e tocar numa sala de concerto, irmãos, é para quem que você está fazendo. Os acordes são os mesmos. As melodias podem ser as mesmas. As notas são as mesmas. Dó maior aqui é dó maior em qualquer lugar do mundo. Mas para quem que você está fazendo? Lá na sala de concerto, após o último acorde, a música se encerra. Acabou. Na igreja, irmãos, após o último acorde que nós tocarmos aqui, essa música vai perpetuar para a eternidade. Porque essa música ela tem que ir direto ao trono do Senhor. E tem que chegar lá como cheiro suave ao Senhor. Por isso que quando a gente toca aqui, eu acho que a responsabilidade aqui é maior do que lá numa sala de concerto. E todas as vezes que eu venho cantar, venho tocar em alguma coisa na igreja, a minha emoção ela é maior, a minha responsabilidade ela é maior do que quando eu toco lá em outro lugar. Porque a nossa música aqui, meus queridos, ela atinge a pessoa de uma forma diferente. Através da nossa música, através daquilo que nós ministramos, pessoas podem mudar de vida. Você já parou para pensar que, de repente, uma canção que nós cantamos aqui pode impedir uma pessoa de suicidar? Uma música que nós tocamos aqui pode transformar uma família toda quebrada. Então, a nossa responsabilidade como músicos é muito grande. Nós não podemos simplesmente vir e tocar mais ou menos, porque mais ou menos é o que a igreja vai receber. Não estou falando aqui, meus irmãos, que nós tenhamos que ser todos bacharéis em música, bons se fôssemos. Mas estou falando que a nossa responsabilidade em tocar bem é fazer o seu melhor. O meu melhor é diferente do melhor do outro, mas cada um dentro da sua capacidade faça o seu melhor. Nós não podemos fazer 50% do melhor, não, vamos fazer 100% do seu melhor, não do melhor do outro, o seu nível. Olha, eu consigo tocar uma escala afinada, então aqui na igreja você vai tocar a melhor escala da sua vida. É o seu melhor. O outro vai conseguir fazer a escala, os arpejos todos. Ótimo, então ele vai fazer a escala, os arpejos todos da melhor forma que ele conseguir, para a glória de Deus. Para que pessoas, ao ouvirem a nossa música, ao ouvirem o louvor, possam ser tocadas pelo Senhor, através daquilo que nós fazemos bem. E tudo isso sendo alicerçado pela presença de Deus. Como eu disse antes, não basta só o talento, não basta só a musicalidade. Nós precisamos ter aliado a isso, ao nosso talento,
a nossa musicalidade à presença de Deus. A recompensa final para tudo aquilo que nós fazemos aqui no reino de Deus não é nessa terra. Embora recebamos dádivas do Senhor, elas não são pagamentos por aquilo que fazemos em nome de Cristo. Tudo que nós fizermos aqui, meus irmãos, não nós não vamos receber essa recompensa aqui na terra. O que nós fizemos, o que fazemos, para a glória de Deus, somente na eternidade, quando estivermos diante do Senhor, é que nós veremos o fruto, né, do nosso trabalho. E muitas vezes, as bênçãos que nós recebemos, algumas pessoas podem achar que elas são, puxa, eu fiz aquilo bem na igreja, é por isso que Deus está me abençoando. Não, não é verdade. Deus te abençoa independentemente disso. Porque Deus, Ele não olha as nossas obras, Ele não se baseia nas nossas obras para nos abençoar. Ele é o próprio amor. E nós nunca vamos conseguir entender o amor de Deus na sua plenitude. Porque é muito mais profundo do que nós podemos tentar entender. Então, meu querido, não pense que bênçãos de Deus sobre a sua vida é fruto do seu trabalho e dedicação na igreja, que não é. Caminhando agora para o final, eu concluo que se temos um dom ou habilidade, é para o serviço do reino de Deus. O que temos nas mãos? Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Senhor, eu tenho uma vara. Moisés, eu vou usar essa vara para te provar o meu poder. É o que nós temos. O que você tem na mão hoje para o Senhor? É isso que Deus vai usar, meu querido. Ah, mas eu não tenho uma boa oratória. Moisés, preocupa não. Eu vou te usar. Ah, Senhor, mas eu só toco um acorde. Meu irmão, é só aquele acorde que eu quero. É só aquele acorde que Deus quer para te usar. Gente, mas eu só sei servir cafezinho. É através desse servir cafezinho que Deus vai te usar. Cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem um dom. O reino de Deus, ele só será implantado na terra quando nós, cada um de nós, usarmos nossos dons e talentos ao serviço do Senhor. Quando nós tivermos unidade com Cristo e com os irmãos. Quando nós buscarmos o crescimento do reino e não da nossa própria glória. Quando realmente o Senhor for o mais importante do que nós. Quando eu entender que o que eu faço aqui, a glória não é minha. Mesmo que eu faça muito bem, a glória não é minha. E quando nós servirmos em amor, reconhecendo que o que fazemos é para a glória de Deus. Esse é o que Deus colocou no meu coração para dizer para os irmãos essa manhã. Eu gostaria, pastor, de fazer uma oração com a igreja. Eu gostaria de colocar aqui 3 motivos de oração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Primeiro motivo de oração, que você reconhecesse o chamado de Deus. Para que Deus te chamou? O que é que você faz aqui? Qual que é a razão da sua existência? Por que o Senhor te tirou das trevas, te trouxe para a sua maravilhosa luz, para você vir
estar aqui em Bela Vista hoje? O que que faz você vir aqui todos os domingos, no meio da semana? O que que te tira de casa? A segunda coisa que eu gostaria que você orasse nessa manhã, você e Deus, é que se você reconhece que tem um chamado, mas por algum motivo você está negligente com esse chamado, que você renove o seu compromisso. Reconheça o seu chamado, mas que você renove o seu compromisso e fale: Senhor, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem se eu consigo começar novamente a fazer aquilo que eu já fiz. Mas Deus me capacita. Senhor, que o Senhor fale comigo de alguma forma, que o Senhor me levante, que o Senhor me tire da minha tranquilidade, que o Senhor me mova e que eu possa fazer aquilo que o Senhor determinou que eu fizesse. E por último, talvez você já está na igreja, mas você ainda não sabe o que fazer na igreja. Se você deseja ser usado por Deus, se você deseja ser comprometido com Deus, que você possa nessa manhã fazer essa oração, pedindo a Deus para que Ele te use, para que de alguma forma, seja da coisa que você julga mais simples, mas que Ele possa te usar naquilo que você, de alguma forma, seja servir um cafezinho, seja dar um copo d'água, seja limpar os halls da igreja, de alguma coisa que Deus possa te despertar nessa manhã. Se você fez uma dessas três, ou as três orações, posteriormente, converse com o pastor da igreja. Coloque-se à disposição do reino. Coloque-se à disposição da igreja. Mas não deixe de fazer aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Cumpra com o chamado que Deus te deu. Use o seu dom e talento para a glória de Deus. Ó Deus, nessa manhã, nós te louvamos e te agradecemos pela sua presença aqui. Te agradecemos porque a sua palavra, Deus, é viva e eficaz. E a sua palavra toca os corações de cada um de nós. A sua palavra, ela muda as nossas vidas. A sua palavra, Deus, ela transforma. E hoje, Deus, ouvimos que o Senhor quer nos usar. O Senhor quer usar os nossos dons, talentos, as nossas habilidades, o nosso serviço, Deus, para a glória do Teu nome, para a implantação do Teu reino nessa terra, para que outras pessoas possam ser também tiradas das trevas e vir para a Tua luz. Deus, que o Senhor nos use a cada um de nós. Deus, muitas vezes nós nem vemos onde podemos ser usados. Ó Deus, mas o Senhor é quem nos chama e o Senhor quem nos capacita. Mas que o Senhor coloque no coração de cada um a chama, a vontade de te servir, de se dedicar ao Senhor. A vontade, ó Deus, de fazer a Tua obra neste lugar. Que a Igreja de Bela Vista continue crescendo, ó Deus. Mas que todos aqui, ó Deus, todos os membros, todas as pessoas que frequentam aqui, entendam, Deus, que podem ser usadas pelo Senhor onde quer que estiverem. Que este bairro seja impactado, Deus, por essa igreja. Que essa igreja faça diferença neste lugar. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado, Menderson. Menderson, eu acho que os irmãos já conhecem, mas talvez alguns não saibam, ele é compositor. Tem alguns cânticos maravilhosos. Cadê a Ariadne? Que a gente pode também adotar aqui na igreja. Bíblicos, com palavra. Diversidade. Muitas. São diversos dons, diversas habilidades, realizações. Mas em prol de uma unidade, essa unidade é Cristo. Então que, como igreja de Bela Vista, nós tenhamos essa mentalidade de usar nossos dons e talentos para isso. Eleição, chamamento, dons, tudo que Deus nos dá é em prol de algo. Tem um propósito. E é a glória dele e fazer diferença, como nós ouvimos aqui, na vida de outros. Vamos orar? Fique de pé. Muito obrigado, irmão Menderson. Fique à vontade, nós vamos querer ouvi-lo mais vezes. Manda o nosso abraço lá para a Elaine, sua esposa, a Sara, Tanutinha agora, e também o Pedrinho. Bom, leva o nosso abraço também a eles. Que o amor, o santo amor de Deus Pai, que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações, as benditas consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja e com toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Podeis assentar, após o pós-lúdio, já estaremos despedidos.